Olá, olá. Olá. Esperando por vocês agora. Oi, Camila. Oi, Michael. Tudo bem? Boa noite a todos. Oi, Camila. Oi, Estou esperando aqui o pessoal chegando tudo para bem? essa nossa live. Oi, Estava super querido. ansiosa. Não é Ah, friozinho bom, né? não é? Ontem eu falei que estava programado há meses, né? Então essa espera não foi só hoje, mas há meses esperando mesmo assim que isso tudo acontecesse. E o Poxa, pessoal Mônica, está mas eu achei incrível, sabe, essa sua atitude de manter a programação, né? Porque eu acredito que o momento já é tão difícil e se a gente entra exato. nesse ciclo paranoico, né? Não, 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 E é Michel, linda. Então, se a isso. gente entra nesse ciclo, a gente acaba que a A gente gente não não consegue, a contribui, gente, né? a gente não contribui em nada, porque Exato, eu não sei exato. se, eu não sei se você está sentindo assim, mas além do isolamento social, cada vez Sim, mais eu sinto que eu preciso de um isolamento emocional, assim, né? sim, sim. Eu tô vendo afagar. Eu tô vendo tanta gente desesperada, com medo, né? Que, ok, a gente entende, mas por conta desse medo, ela começa a compartilhar o medo dela em forma de vídeo, Isso. em forma de imagens, em forma de tudo. E isso Então vai se ampliando, né? sim, Vocês estão num período anterior ao nosso, então estão há mais tempo, né? Aí, sim, aqui começou semana passada e realmente está se criando. Primeiro foi um momento de descrédito, né? E agora é que sim, está começando esse momento de pânico mesmo, né? As pessoas sim, estão bem apavoradas. sim, Então, me questionaram por que que eu. Será que era uma boa você manter esse projeto para essa semana? Eu falei, é a única forma que eu posso contribuir de alguma maneira, sim. né? Então, eu acho que Deus sabe de todas as coisas. Então, se já estava marcada a data para essa semana e se tudo está acontecendo essa semana, é porque havia um propósito ainda maior do que a gente programou, Sim, né? Eu penso assim. eu acredito nisso também, né? Então, diante de todo esse momento pesado que a gente está vivendo, que o seu projeto leve leveza Exato. para as pessoas, pelo menos se confortarem em algum momento. Isso. E a intenção é essa, é a gente ter aqui bate-papo com muita gente boa, Sim. né? Então, Incrível, né? Incrível. Só gente do bem. eu, eu sempre falo que Deus une propósitos. Eu Sim, falo e eu acredito e vivo isso também na minha vida, o tempo todo. Então, eu sim. acho assim, cada pessoa que participará dessa semana, tantos vocês, meus convidados super especiais, eu sinto tanta honra de tê-los aqui. Estou muito emocionada até, porque são todas Gente, pessoas que eu escolhi muito especialmente a dedo, são pessoas que eu acredito no trabalho, né? Pessoas que eu acompanho há algum tempo,
outras um tempo maior, outras que eu fui conhecendo e fui me identificando. Você mesmo eu conheci a partir de Michael, né? Sim. Então, eu conheci a Michael e conheci seu trabalho e me apaixonei pelo trabalho por você, Oh, pela profissional, pela pessoa que você sempre coloca nos seus vídeos, em tudo que você, a forma que você trata e que você leva o empreendedorismo, né? Então isso me deixa muito orgulhosa de ter profissionais, né, na minha área que tem esse trabalho tão genuíno. É algo que eu sempre falo para Michael, né? Eu acho que quem trabalha com confeitaria afetiva, a gente trabalha muito com os sentimentos, sim. muito com o eu Ei, e com Rafa. o outro. Então é isso. E então, gente, a quem chegou, boa noite. Ícone. Sejam bem-vindos a essa semana Ei. tão especial. Essa é Camila, né, minha convidada querida, Sim. uma profissional aqui da área da confeitaria, especialmente da confeitaria afetiva. E vamos começar, né? Porque eu acho que a gente tem tanta coisa boa para falar que o tempo vai voar. Sim, Então, acredito que sim. eu vou pedir para a Camila se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dela, do trabalho, né? Ela também trabalha, mas ela tem a família dela. Quem acompanha, quem não acompanha, precisa acompanhar para vocês conhecerem tanto o trabalho como essa rotina que a gente fica pensando como é que ela faz isso com filhos, esposo, casa e trabalho. E todo mundo, né? E todo mundo. Isso. Mas assim, que fique bem claro que eu não faço absolutamente nada sozinha. Se não fosse o apoio deles, eu não conseguiria, porque é humanamente impossível. Então, eu não tô sozinha nessa. Tem um time aí que tá junto e que apoia e que torce e que chama atenção quando tem que chamar. E é isso. Então, você poderia falar um pouquinho sobre sua empresa, como Claro. você começou? Pode ficar à vontade, viu, Camila? Tá. Bom, queridos, eu sempre falo assim, né? Meu nome é Camila e eu empreendo na área da confeitaria. A gente está passando por um momento de transição. Eu comecei na confeitaria, mas a gente está enveredando para chocolateria. Uhum. Mas é um processo longo, então eu serei sempre a confeiteira que faz chocolate. Eu comecei a empreender na confeitaria não tem muito tempo. A Roneco fez 2 anos esse ano. E eu costumo dizer que eu não nasci confeiteira. Foi uma sucessão de acontecimentos que me fizeram. Quando eu vi, eu já estava ali. E não foi por dom, né? Porque eu confesso que eu nem bolo de caixinha eu fazia. Mas foi muita persistência. Então, uma dica que eu já deixo aqui, se você quer fazer alguma coisa, faça. Se você acha que você não tem dom, continue fazendo. Uhum. Porque pouquíssimas pessoas têm dom, né? Mas quando você persiste num propósito, você com certeza vai se suceder. Isso é fato. Então, quando eu me vi, eu já estava na confeitaria. E como eu moro no exterior, eu vi. Eu amei Minecraft. O Matheus sabe dessa história, eu posso contar depois. Eu moro na Holanda, então eu vi na minha comunidade, e é o meu sentimento também, que a gente sente muita a falta do que a gente tinha, né? E foi observando uma falta de empatia muito grande do mercado que eu decidi mesmo investir em conhecimento e investir em entender o que se tratava de fato a confeitaria afetiva. Porque até então, para mim era só um nome, né? E era só aquela frase, porque me lembra o bolo da minha avó. Sim, de fato, né? Mas confeitaria afetiva, o afeto
é uma ciência, né? E tá diretamente ligado no nosso sistema nervoso central. As emoções, a parte do cérebro que controla as nossas emoções, ela está conectada com com as terminações nervosas das nossas amígdalas. Então, de fato, quando você come alguma coisa que te dá prazer, você automaticamente conecta com as suas emoções. Então, sim, se você come um bolo de fubá, e se esse bolo se esse bolo te traz emoção porque você viveu aquilo em algum momento da sua vida, você vai conectar isso. Então, foi entender o que era de fato, fazer essa conexão da confeitaria afetiva com a ciência, que para mim foi um caminho muito maravilhoso, né? E quando eu descobri que você consegue exercitar a sua afetividade em diversas janelas, né? Você abre um leque de possibilidades muito grande, né? Eu exerço toda a minha afetividade não só em resgatar aquilo que já estava na sua memória, aquilo que já estava no seu sistema, mas eu exerço toda a minha afetividade também quando eu busco toda a relação humana que tem quando eu estou pensando em um sabor de bombom, por exemplo, né? Então, quando eu escolho os ingredientes, então o afeto também está nisso, né? Em todas as relações humanas, na escolha do ingrediente, em como você pensa esteticamente num bombom, na forma que você faz o laço. Então, tudo isso é afeto. É um mundo assim de possibilidades, né? Porque você consegue exercer o seu afeto de N De tantas maneiras, maneiras. de E é muitas quando a gente maneiras. tem. E a relação com as pessoas, né? Com os Sim, clientes. sim, É sim, que eu sim, gosto sim, muito de chamar de sementes, porque quando sim, você tem um grupo de pessoas que está recebendo algo produzido por você, então, assim, é um pedaço de você ali, são coisas que você sim, acredita, sim. né? Então, Não, quando você que você observou essa falta, né? As pessoas aí, elas comentavam, elas sentiam falta de outros brasileiros, como que foi isso? Eles comentam, eles sim, a falam? gente vive. Aqui a gente vive, lógico, a minha vida não gira em torno da comunidade brasileira, né? A comunidade Sim, sim. brasileira é quem dá visibilidade para mim e para todos que empreendem de uma maneira no geral, tanto na qualquer tipo de empreendimento. Se você é Sim. um estrangeiro, é lógico que a sua comunidade é o que vai te segurar, é o Uhum. que vai te projetar. Mas eu tenho 3 crianças, a minha vida não gira em torno da comunidade brasileira, né? Mas eu sei que para eles são eles a maior parte da minha pizza, né? Sim. Então, o que eu observei no mercado no geral, não só da confeitaria, mas no mercado no geral, é que as pessoas estavam muito focadas no produto, né? Sim. E isso até faz parte do meu manifesto, do meu posicionamento de Sim. marca. Trabalhar com produto de qualidade não é sinônimo de diferenciação, né? Aham. As pessoas não querem saber o que você faz, o produto que você usa. Elas querem ser ouvidas. Então aí entra o que você falou das histórias. Isso. Então, e foi observando isso, sabe? São coisas, são nuances, assim, que estão muito. É uma linha muito tênue. Mas foi observando isso que eu falei, cara, é ali. É isso. Então, assim, quanto mais eu me calei, quanto mais eu me calei e comecei a escutar o que a minha Sim. comunidade pedia, a criatividade, sabe? O cérebro frita, literalmente.
Porque é exatamente isso. A pessoa, o cliente, a outra parte, ela só quer ser ouvida. Na realidade, quando ela está comendo um bombom, ela não está só se alimentando do bombom, mas de tudo Não, aquilo que está por trás daquele bombom, né? Porque a gente sim, fala, está alimentando a alma, não se sim, alimenta sim. só o corpo, né? E Não, de principalmente maneira doces, nenhuma. né? Doces, a gente busca muito doces em momentos em que a gente precisa de um grande conforto. Geralmente é assim, né? Então tem essa Exatamente. ligação também muito sensorial, né, e tudo mais. E Tem. algo que eu observo muito no seu trabalho, que eu tenho observado agora com essa campanha da Páscoa que você está fazendo, lindíssima, é que Obrigada. você realmente se preocupa não só com sabores, que são sabores assim, hoje mesmo eu fiquei imaginando, você descrevendo, eu imaginando o sabor daquele chocolate, mas assim, a questão estética, né, dos bombons, para quem já conhece o trabalho de Camila, sabe do que eu estou falando, e para quem não conhece, vai ficar muito curioso, vocês precisam ir lá ver, que ela tem essa preocupação também estética. Então, assim, há uma arte por trás de tudo isso também, muito grande, né? Não é simplesmente fazer doces. Não, obrigada. Obrigada pelas suas palavras de carinho. Sim, eu sou uma pessoa extremamente visual. Extremamente visual. Se eu virar meu telefone aqui, você cai para trás, que eu tô com quebra-cabeça na minha mesa inteira, porque eu cismei com as cores. Então, por eu ser uma pessoa muito visual, eu acabo colocando isso no meu trabalho de uma maneira geral, sabe? E tudo me inspira. Tudo, absolutamente tudo. Porque, eu juro, eu tô com esse quebra-cabeça aqui, mas eu já tô pensando na Em outras parte coisas. visual dele, em como eu Sim. posso reproduzir isso. E eu acredito muito que é um conjunto completo, né? Você tem a questão do sabor e você precisa atrair com os olhos. E, então, por isso que eu invisto muito em uma fotografia, na questão visual, em tudo. E eu sempre busco referência fora fora da minha bolha, fora da minha área de trabalho, porque a gente tem uma tendência a olhar o que o outro está fazendo. Não estou falando de cópia, né? Mas eu entendo hoje que quanto mais eu olho para fora, mais eu inspiro meu trabalho e eu me inspiro e as criações vêm, assim. Então, um conselho também que eu deixo aqui busquem a diferenciação fora da sua zona de conforto, do seu habitat natural, porque Natural. Né? Eu é vi que você um mundo de possibilidades. que você se inspirou em Frida, né, para fazer uma coleção, tudo mais. Sim, Então, acho que sim, sim. buscar essas outras áreas também, né, para a gente criar, porque na realidade a arte é isso, né? Sim, Ela não é algo exatamente. isolado. Não, de maneira nenhuma, né? Bia, e o mundo é tão grande, né? As possibilidades são infinitas. Basta, assim, você olhar um pouquinho ao seu redor, sair um pouco do olho do furacão e observar, né? Ano passado, olha só como as coisas acontecem, Sim. né? Ano passado, na campanha do Dia das Mães, eu já estava com tudo pronto, praticamente tudo pronto. Mas eu estava sentada ali fora, aí pousou uma abelha em mim. Aí, lógico, eu fiz um escândalo por causa da abelha. Mas depois eu fiquei pensando na abelha. Aí eu fiquei pensando na abelha. E a abelha não saía da minha cabeça. Aí nisso veio, putz, cara, abelha, rainha. É tanto trabalho para ela manter aquela colmeia ali, né? Caraca, a gente mãe, a gente quase uma abelha rainha, porque são tantas coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo.
Aí eu mudei Olha tudo. que incrível. Mudou Olha que tudo. incrível. As conexões que você fez, Sim, né? sim. Agora, para a gente conseguir fazer esse tipo de conexão, é aquilo que você falou, a gente precisa estar muito aberto, né? Porque Sim, senão as coisas isso passam, né? com certeza. Eu acho que quanto mais você se abre para o mercado, quanto mais você se abre para o mundo, né? Sim, Quanto mais você observa trabalhos de fotógrafos, de designers, observa a própria natureza, o comportamento dos seus filhos, o comportamento das pessoas no das geral, pessoas. mais as suas conexões se fortalecem e você entra num flow criativo que é difícil de interromper, sabe? Porque assim, criar se torna uma coisa natural. Natural. Às vezes você sofre. Às vezes, eu sofro com isso. Eu costumo fazer essa brincadeira aqui em casa que, é sério, a cabeça não para. E se alguém não chegar e puxar a tomada, eu vou, assim, e vou. E vou, né? Tanto que ano passado eu tive um burnout justamente por isso, porque assim, não para. E é uma coisa incontrolável. Então, por isso que eu tenho muita ajuda. Porque justamente porque eu não paro. Então, se não tem alguém para puxar a tomada, a pessoa vai A gente assim e vai e vai. deslancha, né? Porque você Vai. vive isso, né, o tempo todo. É Né? uma coisa Por- assim. É porque o nosso trabalho, ele não é aquele trabalho que você entra, tem horário para entrar, horário para sair, a gente tá, a Não. mente, você, é como eu falei, a gente vive isso o tempo todo, Sim, né? sim. Eu, A gente. particularmente, tenho um caderninho. Eu ando com um caderninho que eu chamo de anotações, caderninho de ideias que eu falo, porque às vezes acontece também isso, de eu ver alguma coisa na rua, ou alguém ou ouvir uma música, e aí vem aqueles insights que se você não anotar, depois você fica ali para lembrar. Essa questão do caderno é muito incrível, né? Porque, assim, anota, nem que seja uma palavra, né? Isso, eu faço assim. Por mais que aquela ideia se perca, né? Em algum momento, quando você abrir aquele caderno de novo, você vai, putz, cara, era isso. E às É, vezes, às vezes nas suas próprias anotações surgem outras ideias. Então, essa questão do caderno, de anotar em algum lugar, nem que seja uma palavra, ela é muito válida em qualquer processo de criação, assim, e em qualquer área também. Né? exato. E eu creio que essa questão da criatividade, né? A gente, como eu sou professora também, eu vejo muito isso nas crianças, né? Sim, Como a sim. gente cresce e isso vai sendo podado muitas vezes, né? Como a gente tem que ter cuidado para refazer novamente esse processo criativo, né? E viver novamente essa questão de produção criativa, né? Então, Sim. é algo que a gente só consegue mesmo exercitando, Sim, fazendo, né? eu acredito que sim. Hoje eu me considero uma pessoa muito criativa, mas por muitos anos, assim, eu, eu fui uma pessoa muito mecânica, muito. É, eu era atleta, então o que, que você faz? Você treina, né? Você recebe as instruções, você treina. Depois eu fui para uma área ainda mais mecânica. Eu trabalhava na área de petróleo e gás, então assim, era uma coisa mecânica, né? E foi assim, a mudança de país e o nascimento dos meus filhos, e foi uma coisa assim, sabe? E quando eu vi, eu já estava ali. E o que eu fiz a partir desse momento foi realmente, cara, me abrir para o mundo. Já tô aqui, né? Já tô aqui, já foi uma ruptura, já é um outro momento da minha vida. Então, vamos tentar fazer da melhor maneira possível. E foi, aí uma coisa foi levando a outra. E hoje a gente está nessa outra transição que eu falo, porque como eu te falei, eu comecei na confeitaria, mas eu acabei indo. O Estou chocolate. acompanhando o seu O, cho- processo. o chocolate, assim,
ele sempre esteve ali, mas eu sempre quis negar. Sempre Sim. neguei. Eu sempre neguei porque eu, na minha cabeça, trabalhar com chocolate, muita bagunça, muito tudo, muito Eu chocolate tenho muito, muito ó, isso mesmo. chocolate é muito difícil, chocolate é muito difícil. E realmente é muita bagunça, é muito difícil. Então, por isso que eu tentei calar durante algum tempo, né? Mas chegou uma hora que, cara, não dá mais. Que Não deu mais para negar. o negócio parece que quer sair, sabe? E daí ok, né? Então vamos aceitar que eu quero trabalhar com chocolate, mas aí eu fui buscar conhecimento, né? Porque uma coisa é você Sim. querer e usar o seu instinto para fazer, e uma outra coisa é você querer fazer a diferença em um mercado, né? Então, eu tenho aqui a minha comunidade brasileira como a minha base, né? Mas eu miro outros mercados. Então, assim, nesse mirar, eu senti a necessidade de voltar mesmo para dentro de uma sala de aula e me especializar, né? Aí o processo todo demorou um pouco Um mais de bom um tempo ano. de você fazer Demorou, esse demorou um bom depoimento. tempo, demorou um bom tempo, porque no meio disso tudo eu fui fazer a prova e não passei. Gente, escutem essa história. Sim, Porque olha que também é aquilo de você persistir, como você falou, né? exatamente. E foi muito engraçado, né? Porque eu, na minha cabeça, assim, não, vai. Eu sei fazer chocolate, eu sei fazer um bombom. Mas é tanta coisa envolvida, né? A começar pelo idioma. Aí eu falei, putz, cara, ferrou. Aí, assim, eu não passei na prova, eu não passei nada. Aí eu fiquei, caraca. Aí eu falei, não, quer saber? Eu não quero mais saber de chocolate. Mas daí, ano passado, a gente foi pro Brasil. Aí eu fiz uma imersão com uma profissional lá no Rio, em Niterói. E, sabe, aquilo deu um gás, assim. Eu Deu um falei, não, gás. agora vai. Aí, quando eu voltei das férias, a primeira coisa que eu fiz, cara, marca logo isso, porque se eu não fizer agora, não vai nunca mais. E foi, cara, e foi. Então, assim, eu fui, fiz a prova, e na hora que eu saí da prova, foi muito engraçado, né? Que eu falei, putz, cara, ferrou, não vou passar de novo. Não vou fazer de novo, porque na hora dá nervoso, a mão fica quente, derrete tudo. Chocolate já foi. Eu falei, caraca, ferrou. Mas bom, aí depois saiu o resultado. E, cara, eu fiquei assim, muito feliz, né? E eu fiquei muito orgulhosa porque, assim, da turma eram 15 pessoas. Só tinha eu de mulher. Só tinha... Então, assim, é a coisa mais foda. Desculpa. É a coisa é a coisa mais incrível, sabe? Porque, Nossa. cara, eu falei, cara, olha só, eu tô aqui buscando uma certificação internacional num ambiente onde só tem homem. Eu sou a única mulher. Eu sou a única mulher e a única estrangeira. Então, assim, eu tenho que ficar orgulhosa de mim mesmo, porque se eu não ficar... E também que responsabilidade. Cara, então, assim, se eu não ficar aqui, que vai ficar, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Então, assim, a partir daí, a confiança vem. Sim. A confiança vem com a Estão Kátia. perguntando com quem foi. Foi com a Kátia D'Angelo. Então, a confiança vem e a partir do momento que você está confiante, né, você relaxa e as coisas fluem e os sabores vêm e volta aquele flow criativo de novo e você toca. E foi tão engraçado que, assim, no final do ano passado, cara,
eu ainda estava no meio da campanha do Natal e a minha cabeça já estava na Páscoa. Porque assim, eu já estava... Não, assim, é a Páscoa, é a Páscoa. A Páscoa desse ano, né? Essa Páscoa, assim, na minha cabeça era a minha redenção, sabe? De tudo, de como foi difícil e você vai lá, persiste, persiste, persiste e consegue. Então, assim, para mim a Resultado de Páscoa todo um caminho, né? De toda a sua trajetória para exatamente, conquistar. exatamente. Então, assim, e aí foi, cara. Então eu coloquei toda a minha energia, tudo, 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 tudo nessa Páscoa e de repente cai, buf! Coronavírus na nossa cabeça, né? Ah, eu falei, meu Deus do céu! Lógico, assim, num primeiro momento eu fui a pessoa que entrou em pânico. Confesso. Sim. Mas eu acho que é normal, né? Todo mundo reage de uma maneira Sim. diferente. Mas eu entendi o que estava acontecendo, eu entendi as minhas emoções, mas eu entendo também que esse é um momento, cara, para você botar no chão tudo que está acontecendo e tirar daquilo ali uma normalidade, né? Porque a gente sabe que isso pelo menos aqui ainda nem começou. A gente, assim, falando de gráfico rapidamente, Sim. a gente não está nem no pico da curva. A curva, a gente ainda está lá subindo. Então a gente sabe que aí muitas coisas vão acontecer. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, cancela ou não cancela? Páscoa, Acho como que é que fica? como é que fica a Páscoa? Aí você aí chora, aí se desespera. Aí eu falei, cara, chega, 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 chega. Eu não quero isso, eu não vou parar com a Páscoa, eu investi muito. Não estou falando de investimento financeiro. O Financeiro, investimento mas de financeiro planejamento, de o investimento criação. financeiro assim, é parte do pacote. Sim. Mas assim, foram meses pensando, desenhando de fato, Oh, sabe? Então, assim, eu não vou parar. Já tá tudo tão difícil. Então, que eu, aqui dentro da minha comunidade, que eu leve leveza nesse momento tão, tão, tão difícil. E quando eu vi que você não ia parar com as lives, eu falei, putz, cara, que maravilha. Porque você também, de fato, entendeu que a gente tem um problema. sim, sim. A gente não Não, tem como não. negar isso, né? Aqui no Não, não Brasil, dá. nós estamos nesse momento. Hoje mesmo eu participei, eu assisti uma live, né? Da Cone Sugar, de Jaqueline, de Jaque, e com todas as confeiteiras e todo mundo vivendo esse momento, né? A questão do investimento, e agora tem Páscoa, não tem Páscoa, cada um contando sua história, e assim, a gente tem que nós mesmos respeitar esse momento, né? Não, eu Sim. posso sentir isso, eu sou humana, né? Então tem Uhum. muitas coisas envolvidas, né? A gente sabe que o pequeno empreendedor também, a gente tem, a gente vai receber isso de uma outra forma de grandes Ah, empresas sim. vão receber, né? Isso é inevitável. Mas que nesse momento também a gente toma aquele choque, dá aquele grito, mas depois, espera aí, agora, eu vou fazer o que com isso? O que eu vou fazer com isso, né? Porque, assim, É, muitas coisas estão fora da gente, a gente não estão tem fora do nosso como alcance, resolver, estão né? totalmente fora do nosso alcance. Uma coisa que eu tenho Então, observado, sim, são três tipos de comportamento. Eu até falei com o Matheus da Fagar mais cedo, né? Eu tô vendo assim, agora eu vou diminuir ainda mais esse círculo, né? Eu tô vendo empreendedores como nós, como eu, você e quem tá assistindo a gente, né? Eu tô vendo empreendedores. O que move esses três comportamentos é o medo. Então a gente parte desse princípio, né? Mas dentro desse medo, eu vejo pessoas que o medo desespera, sim, é o que eu senti num primeiro momento, e agora, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Porque o que aconteceu comigo foram, assim, 2 contratos em menos de 24 horas cancelados. A nossa temporada de casamento começa agora, né? Porque começou primavera, verão, então o povo começa a casar. E é um cancelamento atrás de outro. Então, assim, eu passei uma semana
só com os clientes. Eu até ontem falei com o pessoal, falei, gente, eu sumi um pouquinho porque eu precisava É, dar essa atenção. Porque não é não, só exatamente. questão, como você falou, não é só o financeiro, não é só Não, a é questão o seu, de tudo o cancelar, seu mas os clientes emocional. estão abalados, Sim, o seu abalados, precisando até emocional, de uma palavra. o seu emocional vai para onde? Não Exato. tem. Então eu É, penso, eu tive uma desculpa. cliente que a festa, ela marcou tudo comigo desde dezembro. Então era um aniversário do filho que ela estava sonhando e planejando tudo desde lá. Então, assim, que nesse momento a gente também precisa ter essa delicadeza, eu acho, Sim. né? E essa. A gente ter que ouvir mesmo o cliente nesse sentido de também confortá-lo. Sim, Eles estão no movimento, no mesmo movimento que a sim, gente também, né? sim, De o que exatamente. eu faço Então, agora? assim, tô percebendo esses três tipos de comportamento, né? E tudo por conta do medo. Então eu tô vendo gente Meu áudio desesperada. ficou baixo de repente, aí tá normal para você? Tá normal. Tá normal? Ah, Voltou? pronto. Então Eu acho que tá. eu vejo que o medo tá causando nas pessoas um pânico, daí entra aquele ciclo, né? Que sai compartilhando coisas, compartilhando vídeos, compartilhando informações que a gente agora, Sim. nessa altura do campeonato, a gente não sabe que é verdade, o que não é. Tanto que esses dias eu dei um ataque com o grupo. Ai, deixa. Vamos sim, Catarina, vamos sim. Todo mundo do doce de leite. Então, assim, eu dei um ataque em grupos, assim, de amigos e tudo. Eu falei, cara, eu vou sair disso porque eu não aguento mais. Então, eu percebo isso. Eu percebo pessoas que travam, Sim, ficam paralisadas. E nisso de ficar paralisadas, elas começam a negar. Ah, não, é só uma gripe. É só uma gripe, né? Então, mas sim. isso assim, não é porque ela pensa que realmente é só uma gripe. Eu vejo um medo nessas pessoas. E um terceiro grupo que eu vejo você, eu me vejo nesse grupo, né? Que, cara, tamo aí, tem um problema, vai ser foda, mas eu tô aqui, a gente vai resolver. E eu vejo que cada vez mais tem pessoas que a ficha está caindo, está se conscientizando do real problema, mas que não vai parar. Que o cliente, né, conta comigo. Então, assim, o que eu vejo. Pessoal, não está... Exatamente, Catarina. É exatamente o que a gente conversa. Então, assim, mas o que eu percebo aqui, agora eu vou trazer isso para dentro da minha comunidade, para dentro da onde eu Sim, vivo, que eu me sinto assim na obrigação de levar tudo que eles não estão tendo no momento, sabe? exato. Eu Então também assim, fiz uma opção. eu não vou parar. É um risco. É. Mas Eu assim, também fiz uma eu opção. eu sigo o meu coração e já tem um tempo que eu não nego mais a minha intuição. Então, cara, eu vou e eu vou. Não tem. Parar para mim não é uma opção. Exato. Eu fiz uma opção também de continuar, né? Porque no primeiro momento você fica meio sem chão mesmo, sem saber o que está Sim, acontecendo. Aí no sim. segundo momento eu fui tratar de coisas reais, né? Que eram os clientes e tudo que estava agendado e os cancelamentos. Não tive muitos adiamentos, apesar da gente tentar negociar, acabamos cancelando É, mesmo, é, né? Foram é. poucas pessoas, porque, e eu entendo e eu compreendo. Não tem. E Na a verdade, a Páscoa, em gente não relação à tem. Páscoa, esse foi o primeiro ano que porque eu não trabalho tanto com chocolate, né? Então, esse ano eu quis fazer um cardápio para Páscoa. Então, há meses eu também estava pensando, eu queria coisas humoradas, que eu gosto de coisas assim, humoradas, diferentes, uma coisa mais para brincadeira. E aí pensei os produtos, fiz. Não faz nem muitos dias que eu fui fazer uma sessão de fotos no espaço dos produtos. Então, assim,
você teve todo um sonho, né? Você foi construindo aquilo, imaginando como as pessoas iriam receber. E Sim. aí, na semana que eu vou lançar, eu Bom, tinha feito uma live, falei assim, gente, esse final de semana lançarei o cardápio de Páscoa. Bum! Né? Então, assim, e agora? Eu faço o quê? Então, eu, claro, vivi o momento com as pessoas. Gente, olha, realmente uhum, está acontecendo, é isso. Tá, e agora? Vamos fazer o que com isso? Então, eu me exatamente. voltei mais para ouvir as pessoas, Exatamente. também para ver o que, que eu poderia fazer para ajudar, que eu acho que depois do susto foi a minha primeira reação, foi essa, tá bom, tá aí, eu não tenho muito o que fazer, a não ser fazer o que estão orientando, e agora eu vou fazer o que com isso? Então, eu tenho falado muito aqui com as pessoas em relação à questão dos nossos talentos, né? Então, assim, como a gente pode servir ao mundo com os nossos talentos? Então, o que Sim. que eu posso fazer nesse momento? E aí comecei a fazer live ensinando receitas para se fazer com as crianças, com a família, a compartilhar ideias tudo que eu estou vendo no Instagram de ideias para crianças, para família, eu estou jogando nos stories ali para as pessoas continuarem compartilhando. E assim, e não vamos falar em coisas, né? Essa questão de excesso de informação, de coisas negativas, Não, porque isso não não. ajuda. Isso não Não, ajuda de não, jeito não, nenhum, não ajuda né? mesmo. Então, aqui no meu Instagram, eu também não falo sobre isso. Não falo, não é no sentido de negar, é no sentido de proteger vocês e de Sim. me proteger também, né? Porque Porque na realidade a você. informação tá aí. A E a informação tá mídia aí, está o tempo todo retratando, as pessoas o tempo todo falando, sim. vivendo isso, né? Ó, Então, assim, mais uma eu vez, olha a questão do não vou afeto. ajudar. Não vou, não. Olha a questão do afeto, né? Isso também é afeto. Você querer Sim, proteger o outro. Então foi essa atitude que eu tomei aqui dentro. Aqui dentro eu falo aqui nesse espaço, sabe? Eu não vou, eu não vou entrar nesse ciclo, porque as sim, informações estão aí. Eu confio nas minhas autoridades. Não, a gente não entra nesse assunto, porque assim, são realidades totalmente diferentes, são países diferentes. Mas assim, aqui eu confio, a gente confia nas autoridades, então vamos confiar nas autoridades, vamos confiar na ciência e seguir as recomendações, mas parar jamais. E isso é uma forma de sim, sim. afeto, isso é uma forma de proteção, porque você quer proteger a outra parte. Então aqui eu não falo Exato. sobre isso e eu continuo com a Páscoa. Eu pensei, acho que passou pela cabeça de todo mundo o que, que eu vou fazer, né? Mas eu vi que a minha comunidade aqui, as pessoas que me cercam, não, Camila, não para, não para, não para, não para. Então, assim, é um apoio, o apoio vem, a solidariedade das pessoas vem de lados, assim, vem de pessoas que você não espera. Então, Isso. aí eu fiquei pensando, falei, cara, como que eu vou parar se eu tô tendo tanta força, se as pessoas estão me dando tanta força? Então, não parar é a maneira que eu tenho de retribuir todo esse apoio que eu tô recebendo. Então, eu falei, Exatamente. Toda essa cara, vai. confiança, esse apoio. Exatamente. Então, assim, E vai você ter está Páscoa servindo a sim. eles com o seu talento. Você está. Sim, Eles precisam disso. Então é um momento que a gente precisa muito. A gente sai muito do eu, né? Eu acho que tudo isso sim. também que a gente tire várias. A gente vai tirar muitos ensinamentos, né? Muitas coisas. Porque na realidade tudo que está acontecendo está nos forçando a fazer coisas que o mundo não fazia mais, né? A gente está meio que se voltando para a família, ter que ficar ali naquele espaço, né? Ter que lidar com as pessoas. Então, são coisas que a gente. E o olhar para o outro, né? Como a gente está vendo aí, está descobrindo tantas coisas, formas de se ajudar o outro, né? Então, Com eu acho certeza. que é isso, é a gente tirar de lição as coisas, né, esse momento tão complicado, e também
depende muito da onde você vê, né? A questão do olhar, né? Então, tá aí, a coisa tá acontecendo. E eu vou fazer o que com isso? Porque senão a gente entra num ciclo, como você falou, e a gente acaba adoecendo mentalmente primeiro do que qualquer outra coisa, né? Sim, sim, exatamente. Então eu jamais eu dei uma enfraquecida assim, normal, mas depois que eu percebi que eu como empreendedora, eu tenho uma responsabilidade com a minha tribo. Então Sim. a força veio, a criatividade veio e a gente está aí tocando da melhor maneira possível e esperando mesmo que as coisas melhorem. E eu tenho Sim, certeza que e vai melhorar. eu também tenho. A gente precisa ter Exatamente, não essa, pirar. a gente precisa ter isso, né, como certeza, porque Sim, tudo passa, né? E na realidade fomos sim pegos de surpresa, né? Eu acho que o primeiro impacto é por causa disso, né? sim, Mas agora que a gente já está, como você falou, no olho do furacão, a coisa já está é, acontecendo. Então é, a gente precisa ter isso, essa esperança, né? E colocar os pés no chão, né? E vamos lá, bola para exatamente. frente, porque se a Bola gente pra ficar frente. nesse sentido, né, Mas não uma coisa ajuda assim ninguém, que nem a não gente, nem ajuda as ninguém. pessoas em volta, Não, né? mas uma coisa Mas é que isso. uma coisa que eu vejo assim, eu não vou parar, você não vai parar, mas eu entendo quem decide parar, né? Quem não Sim, tem força para continuar, porque sim. cara, tem que ter uma malemolência para conseguir digerir isso tudo, né? É, Então quando eu vi que tinham pessoas, eu vou cancelar tudo, não. Num primeiro momento, eu fui a primeira a falar, não, pelo amor de Deus, não faz, não para, não para. Mas depois eu fiquei pensando, cara, eu não sou outra pessoa. Eu não sei como ela tá sentindo, né? Então, sim. assim, talvez para ela seja muito mais difícil do que para mim. E outras coisas que sejam fáceis para ela seja impossível para mim. Então, E a assim, gente tem que ter esse respeito mesmo. vou dar um exemplo para você. Eu tô tocando a Páscoa, tô tocando, tá indo, mas eu não consigo controlar meus filhos em casa. Então, assim, tá. Então, assim, é um turbilhão de sentimentos, né? Então, da mesma maneira que eu não vou parar e eu quero que as pessoas me respeitem a minha decisão, eu também tenho que respeitar a decisão de quem decide parar porque não tem força, né? Porque Isso. não quer arriscar mais ainda. E Então, a gente mesmo tem de que novo, assumir a nossa opção, a nossa escolha, né? E sim, também sim, aceitar, se aceitar, sim. né? Quem Não, aceitou a não exatamente. continuar ou quem aceitou a continuar, porque senão não Exatamente. adianta, você fica nesse sofrimento, né? Sim, Mas é exatamente. Aí isso. de novo entra a questão do afeto, né? De você respeitar e receber a informação do outro, acolher e aceitar, né? Sim. Camila, esse papo tá muito bom. A gente tá quase que no finalzinho. É, Ah, meu Deus, passou muito rápido. é muito rápido. Assim, quando a gente conversa com pessoas que estão vibrando ali, o negócio vai e se Sim. deixasse a gente ficava aí a noite inteira. E Mas aí, olha, pessoal, o que vocês estão achando aí? isso, se Muitos vocês comentários gostam. aqui, depois a gente lê, porque eu nem consegui ler todos. Eu estava muito atenta aqui ao que a Camila estava falando, É, né? o que eu quero que as pessoas entendam, né, que de fato foi o tema da nossa live, é que confeitaria afetiva não é texto motivacional do Instagram. Confeitaria Sim. afetiva é ciência. E se vocês quiserem saber mais sobre essa ciência, é só conversar com a Mônica, conversar comigo, que a gente vai ter o Pronto. enorme prazer de explicar para vocês.
Isso, e continuar aqui com a gente essa E semana, porque teremos além. tantas pessoas bacanas falando mais. Olha, quando E, eu vi, e eu falei, assim, meu Deus! Camila, você até já deu uma pista do que nós vamos conversar amanhã, porque você falou que não, eu não tinha o dom e tudo Uhum, mais, e quando você uhum. quer, você tem que buscar. E amanhã estaremos com Vanessa de Oliveira, Sim, Vanessa Oliveira, que sim, é da Pela Lente do Amor. Então, quem sim. não conhece, dê uma olhadinha lá, mas ela fala muito isso e o nosso tema de amanhã é mão boa para se fazer bolo é a mão que faz bolo, que é uma frase que ela usa Exatamente, muito. exatamente, Então, esse será exatamente. nosso tema de amanhã. Eu queria muito lhe agradecer, Camila, pela sua presença, por essa troca que foi muito rica. Sou muito feliz aqui de ter esse momento e poder doar esse momento também para outras pessoas, né? Assim, fale, fique à vontade para você se despedir, que eu vi que tinha muita gente aqui também da sua audiência que te conhece. Olha, E é isso, eu é gratidão. é muita Agradecer mesmo. gratidão, né? Primeiro, assim, eu que te agradeço. Quando eu vi que as pessoas que iam falar assim, meu Deus do céu! Aí você falou que tava com um friozinho na barriga, eu falei, não vou nem falar nada. Mas então, assim, eu que agradeço. Eu tô fiquei muito feliz mesmo com o seu convite e como a conversa fluiu. Eu acho que foi de uma maneira muito natural e eu acredito que as pessoas puderam entender um pouquinho do que é a confeitaria afetiva de fato e puderam conhecer um pouquinho da minha história e da sua história. Então, eu Sim. só tenho a agradecer e eu espero que desse encontro, né, surjam outros. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês. E eu tô aqui para vocês. Ó, e eu queria pedir para vocês, gente, agora, façam print, né? Vamos fazer aqui uma pose Sim! e Vamos fazer uma façam pose. print, compartilhe essa live que ela ficará salva por 24 horas, para que outras pessoas também tenham esse momento de ouvir coisas boas, de pensar em outras coisas e quem sabe até da nossa conversa surge até um outro movimento para quem está nesse momento tão delicado. Sim, sim. Então a gente vai fazer agora um sorriso Sim, por então dia, Camila. eu vou deixar aqui um dever de casa, então. Então, além do print, né, que Sim, vocês printem, compartilhem com o principal insight que vocês tiveram durante essa nossa troca, né? E a ótimo. partir disso, outros insights vão desenvolvendo aí uma narrativa, Ótima ideia, né? Camila. Amei, adorei. Isso. Então, gente, vocês façam print dessa tela, marque Camila, me marque e espalhe aí qual foi o insight para a gente espalhar Exatamente. coisas boas por esse mundão aí, que Exatamente. esse é o Só momento também. positividade. Então, É, pose para foto. isso. Um beijo, Camila. Muito obrigada. Tudo de Um bom beijo, para querida. Um você, beijo. viu? Um Beijo para todo abraço mundo, também. gente. Tchau, tchau. Gratidão. Gente, e aí? Gostaram? Foi muito bom, né? Amanhã, então, estaremos aqui novamente com Vanessa Oliveira, do IG Pela Lente do Amor. E o tema será esse, como eu falei agora para Camila. Mão que faz bolo é a mão. Opa, a mão boa para fazer bolo é a mão que faz bolo. Certo? Então, espero vocês aqui amanhã, às 19 horas, novamente. E vamos lá compartilhar com as pessoas esse momento tão gratificante, inspirador, para a gente pensar em possibilidades positivas. Tá bom? Muito obrigada e um beijo a todos.